Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que é constelação sistêmica familiar. Já estou aqui com o meu livrinho na mão, já estou com a minha apresentação que eu preparei especialmente para falar sobre esse assunto com vocês. Então eu vou anotar aqui para que as pessoas que entram possam entender qual que é o assunto. Então a gente vai falar hoje sobre constelação sistêmica, mas a minha experiência na transição. Então, muito mais do que falar sobre a técnica, hoje eu quero conversar com vocês sobre passo a passo como isso foi decisivo para a minha tomada de decisão e quanto isso me ajudou. Então, eu estou dando uma olhadinha aqui para ver se o Insta está entregando. Sim, já estão entrando as pessoas aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nosso assunto aqui, ó, constelação sistêmica familiar, mas principalmente sobre a minha experiência com a constelação na transição de carreira. Quando eu falo transição, as pessoas perguntam, transição do quê, Kátia? De carreira. Estou usando um pouco esse livro, porque eu acredito que ele é um livro mais fácil da gente entender o assunto. É uma entrevista que a Gabriele Tenhovel faz com o Bert Hellinger, e ele dá respostas mais diretas para alguns questionamentos que ela tem sobre o processo de constelação. Tem assuntos bem interessantes, outros bem questionadores, né? Em alguns momentos a gente fica até questionando mesmo, né, a teoria, a técnica utilizada por Bert Hellinger, mas de uma forma geral é bem interessante para a gente entender qual que era a dinâmica e qual era o conceito que o Bert Hellinger tem por trás desse trabalho, tá? Eu vou pegar principalmente as dúvidas que as pessoas têm me passado sobre como funciona uma sessão de constelação, mas eu vou começar primeiro por uma explicação mais rápida sobre a constelação para quem ainda não teve contato sobre isso, tudo bem? Quem estiver gostando dessa semana, que são essas ferramentas aí que eu tenho dado para vocês que estão nesse meio aí de transição de carreira, compartilha com os amiguinhos, manda aqui no foguetinho que a gente tem logo aqui abaixo, tá? É legal que vocês compartilhem com as pessoas, que vocês indiquem, né, o meu perfil e esses conteúdos. Todos os vídeos estão ficando gravados no IGTV, na série Dicas da K, Mulheres 40+. Eu também tenho deixado gravado lá no YouTube da Zunca Press, que diariamente eu coloco o mesmo vídeo aqui, eu coloco lá no YouTube. Então, se você se sente mais à vontade em assistir pelo YouTube, bota lá. O ponto das lives é que você pode assistir sem ficar vendo, né? Você pode pôr o seu fone de ouvido enquanto você está fazendo uma outra atividade e consegue como se fosse um podcast. As pessoas têm me cobrado o podcast, né, que eu não tenho atualizado ultimamente. Eu tenho me dedicado um pouco mais aqui ao Instagram, mas logo volto lá para o podcast para alimentar com mais informações para vocês. Então vamos lá, já fiz a introdução, quero começar aqui com vocês. Meu olhar ele vai ficar um pouquinho direcionado para cá. Deixa eu até arrumar aqui para ficar melhor, porque tem algumas informações que eu fiz, algumas anotações aqui que eu queria que vocês tivessem antes de eu falar da minha experiência. Bom, o que acontece, né? A gente tem, e nós já sabemos disso, a ciência já trouxe muita informação sobre isso, nós temos o nosso DNA, né, sendo transferido, né, de geração para geração, de pai para filho. A gente estuda isso até na escola, muito recente, a gente aprende lá, né, os nossos cromossomos, os nossos genes, como se compõe o DNA. Então, esse tipo de informação hoje já está bastante difundida e nós entendemos e acreditamos que é assim que acontece. Oi, Jaque, seja bem-vinda.
A gente sabe que isso é passado de pai para filho, então a cor dos meus olhos, né, a cor da minha pele, a cor do meu cabelo, que não é loiro, é escuro, né, os cabelos brancos, né, que eu já tenho, meu lado paterno tem muito cabelo branco. Quem passa os genes de quem? Então a mãe determina muito mais algumas coisas, o pai determina muito mais. Tem toda aquela brincadeira da gente fazer 50%, 25% para saber cor de olho. Então, tudo isso são informações que a gente já vem recebendo com um pouco mais de frequência. E a gente já sabe, a gente já acredita nisso. O que nós não sabíamos, e que isso vem sendo trazido por várias ciências, vários estudos, vários experimentos, é que a gente também passa de geração para geração uma consciência, um conhecimento e que ele é passado, que a gente já sabe quando ele é passado através de ensinamentos, né? Então, as nossas histórias, os nossos aprendizados, como ensinamento, isso, claro, ele é passado de geração a geração, tanto que tem os livros, as bibliotecas, e que a gente vai conhecendo, e agora o Google, a gente vai entendendo como o mundo funciona. Mas o que nós não sabíamos... Oi, Marcos Antônio, seja bem-vindo. O que nós não sabíamos, tá? O que está ficando mais claro agora é que nem tudo que é passado, nem tudo que não é passado de forma oral, escrita, através de algum conhecimento, a gente passa a ter conhecimento, sim. Então, uma história, algo que foi muito bem escondido dentro de uma família, um tabu, uma morte, um assassinato, um aborto, uma fuga, um ente que foi deserdado, uma briga muito grande que mudou o rumo da história daquela família, um sofrimento muito forte em guerra. Todas essas histórias que a nossa família passou no passado, isso de uma certa forma é passado também de geração em geração, mesmo que essas histórias não tenham sido faladas, mesmo que essas histórias não tenham sido escritas, que não tenham sido documentadas, tá? Como que isso acontece? A gente tem uma consciência individual, né? Então, eu nasço com meu DNA, né? E eu não preciso nem conhecer como que está composto o meu DNA para ser quem eu sou. E eu tenho também uma consciência da minha família que eu nem preciso saber o que aconteceu, mas eu recebo essa carga genética através dessa consciência, tá? Então, eu tenho a minha individual, tenho a minha familiar, eu tenho também uma consciência, mesmo que eu não saiba, do bairro em que eu vivo, da cidade em que eu estou inserido, da sociedade e da cultura do meu país, né? Tanto que a gente recebe muita carga da nossa cultura, mesmo sem praticar, né? Por hábito, por repetição, né? E isso demonstra o quanto isso é verdadeiro. E a gente tem uma consciência também universal, né? Da nossa espécie, como espécie humana, no nosso planeta. Então, é o que a gente dá como exemplo, a minha facilitadora me dá esse exemplo quando ela está fazendo as sessões, muito simples, né? Por exemplo, a gente não precisa ensinar as crianças a usarem o touch e os smartphones. E foi tão rápida essa evolução que a gente começou a aprender a fazer isso na nossa geração e hoje as crianças praticamente já nasceram sabendo, né? Então, esse é um exemplo muito prático no dia a dia, mas que acontece também na nossa consciência aí, da nossa família, tá? Então, a gente faz parte de uma história e essa história, ela pode ser muito mais interessante para explicar o que a gente sente, como a gente vive, como a gente encara os nossos problemas e os nossos desafios, sem que a gente nem tenha elaborado isso tudo, né? Porque as famílias, elas são seletivas naquilo que elas contam pra gente, né? Muitas famílias pesam muito a cor nas tragédias familiares e outras famílias escondem, né? Essas vergonhas familiares e acabam não falando. Tanto deixar as cores dessas histórias todas muito fortes, ele não é
positivo, quanto esconder também não é. Isso traz uma carga muito forte, muito pesada para a pessoa que nós somos, tá? Então, o que acontece, né? Essa parte eu já passei. O Bert Hellinger é um alemão, tá? Ele morou na Itália e a família, ele era de família católica, tá? Aos 17 anos ele se alistou e combateu no front nazista, então ele foi junto com o exército nazista para a Segunda Guerra Mundial, tá? E ele acabou sendo preso na Bélgica. Com 20 anos, com o fim da guerra, não confortável com o que ele tinha visto na guerra, dos dois lados, ele se tornou padre, tá? E ele fez o curso de teologia e filosofia. E como missionário católico, ele foi enviado para a África do Sul. E aí ele teve a oportunidade não só de trabalhar em algumas escolas e conhecer muito o sistema educacional da África do Sul, como ele teve a possibilidade de acompanhar algumas tribos africanas, e ele começou a observar alguns comportamentos, né, dessas tribos, e aí ele desenhou as 3 leis, as 3 ordens do amor, tá? Antes de eu entrar nas 3, eu queria só terminar a história dele para vocês entenderem quem que é essa pessoa, né? No final dos anos 60, ele abandonou o clero, voltou para a Alemanha e ele estudou a parte de terapia, Gestalt. E quando ele mudou para Viena para estudar psicanálise, ele conheceu a sua primeira esposa, tá? A Herta, que era uma psicoterapeuta. Então ele teve também uma influência muito grande dessa coisa da psicoterapia, de utilizar, né, a psicoterapia para trazer traumas, para entender essas questões familiares, tá? Em 73, ele se mudou para a Califórnia para estudar a terapia primal, e isso é bem importante porque ele também se interessou sobre análise transacional, tá? Ele se divorciou da Herta e se casou com a Marie Sophie, em que hoje tem até um instituto, né, que é coordenado pela família do Bert Hellinger e que implementa, né, esse sistema de constelação, essa terapia de constelação sistêmica familiar no mundo inteiro. Então, para você ser facilitador de constelação, você precisa passar pelo curso, você precisa receber a autorização para poder ser esse facilitador. Eu não sou facilitadora, eu não facilito constelação, eu não estou aqui para te vender, né, cursos ou então terapias de constelação. Eu estou aqui falando como uma pessoa que se beneficiou da constelação para fazer algumas mudanças e para entender algumas questões familiares, tá? Se vocês tiverem dúvida, pode escrever. Eu sei que o Marcos Antônio já acompanhou uma live sobre isso, eu não sei se ficou alguma dúvida. Eu já vou entrar na parte como que funciona essa sessão de constelação, porque as pessoas muitas vezes acreditam até que é meio bruxaria e eu quero desmistificar algumas coisas, tá? E o Bert Hellinger já é morto, tá? Ele faleceu no dia 19 de setembro de 2019, aos 93 anos, tá? As teorias de Bert Hellinger, elas são muitas vezes até questionadas, tá? Então, ele não é uma unanimidade, mas a constelação tem sido muito utilizada para resolver conflitos, inclusive conflitos judiciais. Há alguns anos, o próprio Fantástico fez uma matéria sobre isso, como a constelação permite que esses problemas, né, em que a gente não encontra alternativas quando a gente está brigando judicialmente por alguma questão familiar, como a constelação tem ajudado. E por que ajuda? Tá? As 3 ordens do amor definidas por Bert Hellinger são hierarquia, então eu sou sempre menor que meus pais, então todo mundo que veio antes de mim, nesse meu sistema, aquele sistema que eu estou olhando, que eu estou trabalhando, ou que eu estou vivendo, ele é superior a mim, e eu preciso respeitar essas pessoas que vieram antes de mim. E esse é um ponto que gera muita confusão quando a gente faz a constelação. Porque quando a gente fala que hierarquicamente
eu devo, né, obediência a quem veio antes de mim, parece que eu preciso ser serviente aos meus pais, aos meus avós, ao meu sistema. E quando a gente olha também os sistemas corporativos, as empresas, né? E não é bem isso. Na hierarquia, o que se fala é que eu devo respeito e eu preciso aceitar quem foram as pessoas que vieram antes de mim. Então, eu preciso me colocar no papel de filha eternamente. Mesmo quando meu pai ou minha mãe precisarem de mim como cuidadora, ainda assim eu preciso respeitar que eles vieram antes de mim, eles têm experiências a mais do que eu, eles têm uma carga sistêmica familiar até mais próxima daqueles que vieram antes de mim, e eu preciso respeitar essa hierarquia. O mesmo a gente diz em relacionamentos. Eu preciso respeitar pessoas que vieram antes de mim no relacionamento que eu tenho com meu marido, por exemplo. Eu preciso respeitar que ele teve antes de mim outras histórias, e essas mulheres que vieram antes de mim se doaram, ajudaram ao meu marido ser quem ele é, e elas contribuíram para construir essa relação que eu tenho hoje. A partir do momento que eu aceito isso, que eu reverencio isso, o meu sistema fica muito mais leve em relação ao meu marido. Quando eu fecho os meus olhos e não olho essa hierarquia, a nossa relação fica pesada. Por quê? Porque a segunda lei tem a ver com pertencimento, né? Então eu preciso reconhecer todas as pessoas que pertencem ou pertenceram àquele sistema em que eu estou inserida. Então, se eu estou inserida num relacionamento em que meu marido já foi casado, por exemplo, que não é o meu caso, eu preciso entender que essa mulher que veio antes de mim, ela pertencia a esse sistema. E como tal, ela trouxe a sua bagagem familiar para dentro desse sistema. E esse sistema, ele é influenciado, sim, e até hoje, por toda essa energia desses sistemas que vieram anteriormente, tá? É muito interessante quando a gente começa a entender a constelação, porque a gente passa a se responsabilizar em relação a todas as pessoas em que a gente passa a ter algum relacionamento, principalmente mais íntimo. São trocas de energia, e essas trocas de energia, elas têm história, né? Elas têm uma história anterior a essas duas pessoas que estão se relacionando, tá? E a terceira lei do amor é o equilíbrio de troca. Então, Bert Hellinger explica que durante todo relacionamento, a gente precisa ter um equilíbrio entre dar e receber. Se eu dou muito amor para o meu marido e ele é uma pessoa mais fechada em relação à afetividade, por exemplo, e eu só dou, e ele não me devolve nada em afetividade, e quando a gente fala em afetividade, a gente não está falando só em carinho, a gente muitas vezes está falando de uma outra forma que essa pessoa entrega afetividade para a gente, tá? Se isso está em desequilíbrio, o mais interessante é que quem recebe muito acaba saindo da relação. A gente pensa que é quem doa muito é que fica estressado. Na verdade, é quem recebe muito, porque essa pessoa se sente incapaz, ela se sente não merecedora e ela se sente inferior ao outro nessa relação. O mesmo acontece entre pais e irmãos, acontece entre irmãos mesmo, tá? É irmão que doa muito, que é muito bonzinho, que está sempre fazendo de tudo para aquele sistema familiar, ele está se colocando num papel de muita arrogância, porque ele se sente superior aos outros irmãos. E aqueles irmãos que recebem muito se sentem frustrados e diminuídos naquela relação, porque eles não conseguem entregar o tanto quanto o irmão bonzinho, que entrega muito, faz, tá? Isso, quando eu falei, né, que no judiciário muitas vezes se usa a constelação sistêmica familiar para isso, se percebe muito esse tipo de coisa. Irmãos que receberam durante muitos anos muita coisa dos outros irmãos, né, se rebelando e se mostrando que estavam cansados dessa relação. E essa panela de pressão explode muitas vezes quando a gente está com o dinheiro em cima da mesa, porque é quando todos os instintos
aparecem, né? E aí vira uma guerra e as pessoas nem sabem por que elas estão brigando. Às vezes elas estão brigando por conta de um terreno que vale 100 mil reais, né? Não vai resolver a vida de ninguém, mas as pessoas se apegam àquilo como se aquilo fosse a paga por anos E aí são histórias que estão aí à frente, atrás, né? Que a gente não parou para observar. Então, essa é a parte das ordens do amor, tá? Então, ele fala que os sistemas familiares, eles estão sempre em busca de uma harmonização dessas 3 leis. Então, se você teve no passado, por exemplo, um familiar que ele foi assassinado, por exemplo, e esse assassinato, ele foi uma vergonha para a família, eu vou supor uma história, tá? Então, vamos dizer que houve uma traição ali por conta de dinheiro, tá? E a família traída matou um ente da sua família, um ancestral, e isso foi uma vergonha muito grande para sua família, porque, de fato, essa pessoa tinha roubado, tinha feito alguma coisa que não era legal, tá? E essa morte, ela foi escondida, né, da família durante anos. Isso, o sistema familiar vai vir com algumas leis para tentar fazer essa correção e colocar a família de novo no padrão do amor, tá? E aí o que ele acontece? As pessoas, todos nós, temos apenas 2 direções para seguirmos durante a nossa vida, durante as nossas fases da vida. Nós podemos estar voltados para a vida, eu me sinto merecedora da vida, eu me sinto merecedora da fartura, eu me sinto merecedora do que a vida tem para me oferecer. Então, eu estou voltada para a vida. Existem pessoas que estão voltadas para a morte. Então, não é que elas vão se suicidar ou elas vão se matar, mas elas não se sentem merecedoras da vida. Então, elas acabam indo sempre destruindo fartura, não sendo felizes nos relacionamentos, parece que onde essa pessoa chega as coisas não funcionam, tá? Muitas vezes a história dessa pessoa que está muito voltada para a morte pode ser explicada por acontecimentos lá atrás, gerações e gerações anteriores, e que essa pessoa vem carregando esse fardo que o sistema escolheu para resolver na família, tá? Essa pessoa não sabe que ela está voltada para isso, ela faz isso por instinto e ela não consegue sair disso porque o sistema familiar é muito forte. E como ela vai conseguir sair dessa influência, né? Através de um trabalho feito pela constelação. E como que é feito isso? E aí eu vou entrar na minha experiência. Eu fiquei sabendo desse grupo que fazia constelação por uma amiga. Eu estava muito interessada, eu queria saber como é que era, tinha muito misticismo em volta disso tudo e eu queria entender. E eu fui num grupo, né, em que os consteladores, eles costumam utilizar uma adaptação da técnica em si. No caso que eu participei, a consteladora, ela pega a história da pessoa que quer fazer a constelação da sua família e ela estuda, né, qual é o ponto em que essa pessoa quer tratar, alguma história familiar envolvida, o que a pessoa sabe naquele contexto, tá? Ela faz isso só com essa pessoa, a terapeuta e essa pessoa, e ela faz um resumo daquilo que ela precisa trabalhar. No dia da constelação, ela convida pessoas que queiram participar. Essas pessoas não precisam ser médiums, porque não tem nada a ver com espiritismo. Essas pessoas não precisam ter conhecimento de psicologia, porque não tem nada a ver com o conhecimento dessas pessoas, tem sim com quem vai facilitar. Essas pessoas não precisam ter formação de teatro, não precisam ter facilidade de comunicação, elas não precisam ter especialidades e conhecimentos diferentes do que todos nós já temos, tá? Então, durante a sessão, ela vai fazer alguns exercícios de relaxamento respiratórios, tá? E de corpo, para que a gente possa se ligar ali naquele grupo, tá? As pessoas vão se apresentar e vão trazer para o sistema alguém que ela queira como representação. Então, ela indica uma pessoa ali que ela quer que esteja ali naquele grupo, tá? Isso tudo é para trazer a energia do nosso sistema familiar
para contribuir para aquela constelação. A partir de um momento, ela vai conversar com quem está constelando a história e vai falar para essa pessoa, olha, a gente vai começar agora e eu vou nomear um dos participantes. Você pode escolher quem você quer, tá? E aí a pessoa escolhe um dos participantes da roda para entrar no sistema. A pessoa que é escolhida não sabe qual é o papel que ela vai exercer. Isso a gente não sabe, a gente não fica sabendo, você vai ser o pai, você vai ser a mãe, você vai ser a tia, você vai ser o chefe, você vai ser a irmã, a gente não sabe. E aí, através de exercícios respiratórios e de concentração, a facilitadora vai extrair daquela pessoa que está ali em pé quais são os sentimentos e as emoções que estão aparecendo. Então, não precisa ter, assim, um trabalho teatral, né, de você representar a pessoa que está sendo ali colocada para você representar. É tudo baseado qual é o sentimento, qual é a energia que você está sentindo. Sua mão está quente, sua mão está fria, você está com dor de cabeça, tem pressão na nuca, não tem pressão, o que está acontecendo? E ela vai induzindo, né, você a... Induzir não é a palavra, porque ela não induz nada. Ela vai interpretando essas reações e vai convidando outras pessoas da roda para interpretar outros personagens dessa história, tá? O que é interessante é que a gente realmente sente coisas que não são nossas, são reações muito diferentes do que nós estamos acostumados no dia a dia, e isso vai sendo traduzido para compor aquela história, tá? O que é interessante, dentro dessa sessão de constelação, surgem sim histórias do passado em que a pessoa não sabia, então aparecem mortes, abortos, filhos que foram doados, filhos que não foram reconhecidos, mulheres que foram expostas, situações muito doloridas dessas famílias em que aquela pessoa que estava fazendo a constelação, ela não tinha acesso a essas informações. Tá? Por isso que eu fiquei muito mais segura em participar de constelações em que a facilitadora é uma psicóloga, porque eu sei que muitas pessoas saem das suas constelações com informações muito difíceis de serem tratadas depois, tá? E você tendo o apoio de um psicólogo é muito importante, é fundamental, porque você descobre coisas sobre o seu sistema familiar que não era falado, que não era descrito, tá? Então, eu participei no total de 6, se eu não me engano, 6 sessões, né? Entre essas sessões, às vezes sendo constelado 2 histórias ou mais, tá? E em todas elas, a gente sempre conseguiu chegar num ponto muito interessante da história, em que essa pessoa saiu realmente transformada, tá? O que eu, como participante, qual foi o benefício de eu participar né, ali no grupo, né? Primeiro, de contribuir com a história de uma pessoa, eu acho que isso é bem legal, mas a gente descobre muito sobre a gente mesmo, porque é interessante, eu não sei como isso energeticamente funciona, tá? Mas a gente acaba participando de papéis que falam muito com a forma que a gente atua na nossa vida. Então, por exemplo, normalmente eu sou chamada para participar em papéis de pessoas muito rígidas, em pessoas muito... Oi, Marisa, seja bem-vinda. Eu participo, quando eu sou convidada, muitas vezes, na maioria das vezes, aconteceu de eu participar de papéis de pessoas muito rígidas, né? Então, por exemplo, depois a gente fica sabendo quem nós éramos na história, no final, no fechamento da constelação, ou então até a própria pessoa que está constelando fala, já identifiquei, essa aqui é a minha avó, é a minha tia, né? E um dos papéis, por exemplo, que me marcou muito, porque foi logo no começo da minha decisão de mudar de carreira, eu peguei uma mãe, né, extremamente rígida, em que não aceitava de jeito nenhum a filha que não seguiu o papel
da família, que era um papel de pessoas que trabalhavam todos CLT, mais fechadinhos, seguindo um roteiro familiar. E essa filha, ela tinha um papel de ovelha negra da família, e o Bert Hellinger fala muito da ovelha negra. Ele diz que as ovelhas negras são pessoas que estão sendo usadas pelo sistema familiar para reorganizar essas leis do amor. E essa filha, ela tinha esse papel no sistema familiar e a mãe simplesmente não aceitava esse papel. E por isso a filha tinha muitas questões voltadas para a morte. Nada na vida dela dava certo. Nada na vida dela dava certo. E como isso é corrigido durante as sessões da constelação? São usadas palavras, são usadas frases, são usadas declarações entre esses personagens que estão com muito problema, para que isso seja dissolvido, para que isso seja limpado, tá? Sempre dá certo? Nem sempre. Existem alguns personagens, né, da nossa história que eles ainda estão muito rígidos naquilo que eles acreditavam e eles não se permitem fazer esse trabalho de tratativa, tá? Mas ainda assim, só de você participar ali e falar aquelas frases e tudo mais, essas coisas começam a fluir e acontecer dentro do sistema familiar. Outra pergunta que me fazem e se a pessoa faleceu já? Dá para fazer também, dá para trabalhar com essa energia que ficou no sistema familiar. A gente vai mudar a pessoa, vai mudar a história? Não é esse o objetivo. A gente não muda a história que passou. A gente trabalha com a energia do que está posto, do que está colocado agora e como eu me relaciono com essa energia da minha família. Esse é o ponto. A partir do momento que eu coloco luz em algo que eu não sabia, que eu não identificava, que eu trabalho a minha relação com essa história, com essas pessoas, com esses personagens, a minha vida começa a destravar. Então, essas sessões que eu participei como membro ali, né, para ajudar ali, eram personagens. E a minha constelação, a que eu quis fazer, foram bonequinhos, que também é possível. Daí só eu e a terapeuta, né? Ela coloca um jogo de bonecos ali. Aí aqui, até no livro tem uma representação aqui de alguns bonequinhos, né? E aí ela vai nomeando cada boneco, mas eu não sei quem são essas pessoas que ela foi nomeando, tá? Então, e é muito engraçado como isso depois conversa com a história toda, né? E aí qual foi esse momento em que eu constelei? Eu estava muito satisfeita no trabalho em que eu fazia, né? Eu já contei na live de ontem, de anteontem, que todo mundo que me visse falaria que eu estava no melhor momento da minha vida, casamento legal, grana funcionando, cargo e função, tudo de boa, mas eu não estava feliz com a situação em que eu estava. Então, eu já tinha percebido isso, mas eu não sabia por que não existia satisfação. E aí, eu fiz a constelação sistêmica familiar com os bonequinhos. E isso me trouxe muita informação das crenças familiares, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe, do que significava sucesso para a família, para as famílias em conjunto, o que significava sucesso para mim, né? E o que eu estava sentindo como caminho de morte, né? E não de vida da minha carreira, né? E foi muito esclarecedor. E a partir desse momento é que as coisas começaram a acontecer. Isso faz 3 anos que eu fiz a constelação e até hoje eu sinto que essa sessão vem reverberando em toda a minha carreira, na minha família, no entendimento com os meus pais, no entendimento com a minha irmã, com meu irmão que veio antes de mim, que a gente não trabalhava essa pessoa. Apesar da minha mãe nunca ter escondido que ela tinha perdido um filho antes de mim, a gente nunca trouxe o meu irmão para dentro do sistema, eu não chamava nem de meu irmão. E a partir desse momento eu passei a chamar e acabei colocando ele dentro do meu sistema, tá? Isso foi dando muito mais leveza a
comportamentos e algumas decisões da minha vida profissional, inclusive. Claro que familiar isso resolve muito, melhora muito mesmo, mas na própria profissão isso dá uma destravada. Então eu quis trazer para vocês, porque sim, a constelação é uma das ferramentas que você pode utilizar se você está no momento de transição de carreira, se você está construindo uma empresa, se você está empreendendo nesse momento, se você acabou de assumir um cargo em que você está gerindo pessoas. A constelação vai te trazer muita informação sobre essa questão. Todos os nossos clientes, todos os nossos fornecedores, todos os nossos parceiros, né, envolvidos na nossa profissão, eles têm sistemas familiares e que em contato com o nosso vai dar match ou vai dar choque. Quando dá match é quando essa relação funciona muito bem e vai dar choque quando os nossos sistemas familiares têm memórias pesadas e que juntos elas ficam muito mais potencializadas. E quando a gente passa a entender isso, fica mais fácil a gente resolver questões profissionais sem destruir a amizade, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenham esclarecido algumas dúvidas que foram as que eu recebi durante essa semana, né, que as pessoas foram me passando, eu fui respondendo cada uma delas durante a live, mas eu sei que existem outras, né, tipo, tem incorporação durante a constelação? Não tem incorporação. Pessoas de outras religiões podem utilizar? Podem utilizar, não tem nada a ver com religiosidade, mesmo que o Bert Hellinger tenha sido padre, né, em algum momento da sua vida, mas todas as religiões podem se beneficiar, tá bom? Legal, Jaque, fiquei feliz que você tenha gostado, e quem também já fez constelação e que tem uma história legal para contar, fiquem à vontade. A gente vive recebendo assim essas histórias bem legais, inclusive eu recebi uma bem interessante, um rapaz que me disse que dentro da constelação ele ficou sabendo que ele tinha sido pai sem nunca ter descoberto, né? Uma namorada teve uma gravidez, que teve um aborto natural e que ele não sabia. Depois da constelação ele foi buscar essa história e isso foi revelado. Bem interessante isso. E o que isso tem a ver com o travamento da nossa vida? Muita coisa. Às vezes a gente não sabe de histórias importantíssimas que a gente precisa incluir no nosso conhecimento familiar. Tá bom? Então, fico muito feliz de vocês terem participado e estou disponível aqui para esclarecer dúvidas. E amanhã não vai ser live, vai ser vídeo gravado. Eu vou deixar gravado para falar sobre meditação e espiritualidade, porque amanhã eu vou ter um dia livre para comemorar o meu aniversário, que foi ontem, mas eu vou comemorar amanhã, tá bom? Beijinhos, até mais. Tchau, tchau.